Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, né, para a nossa aula aqui, né, de conteúdos. Pessoal, solta tudo da câmera aí, pessoal, vamos abrir as câmeras de vocês aí. Quero ver todos vocês participando da aula. Espero, igual eu falei aqui, que essa aula seja de transformação na vida de cada um de vocês aí, né? Na questão terapeuticamente falando, trazendo conteúdos para vocês entenderem, então, por que vocês, então, têm padrão aí de questão de alimentar, de não conseguir posicionar com o alimento, por que vocês estão aí nesse padrão, então, de estar sempre, às vezes, tentando fazer uma dieta e não consegue, ou até mesmo faz a dieta e não consegue também ter permanência nessa dieta. Então, tudo isso a gente vai hoje começar a trabalhar com vocês essas questões. Terapeuticamente falando, eu pedi vocês para estar preenchendo um questionário, certo? Por meio desse questionário, eu consigo ter uma visão maior do que está acontecendo na vida de cada um de vocês. Por que então, vocês então, não conseguem posicionar com alimentação ou até mesmo com uma disciplina alimentar? Esse questionário ele é muito importante para mim. Mas, de cara, o que eu quero falar aqui com vocês? Eu fiquei surpresa com o fechamento do questionário de muitos de vocês. Por quê? Porque algumas de vocês, nem todas, mas a maioria de vocês, preencheram o questionário de uma forma que me chamou bastante atenção. Na verdade, eu já fiz outros desafios, né? Mas é Edivânia, e esse questionário já foi apresentado para várias pessoas preencher, né? E quando essas pessoas preenchiam esse questionário, eles vinham com muita informação, com muita mesmo. Então, assim, eu tinha uma visão muito ampla do que estava acontecendo na vida de cada um, e ali a gente tinha mais conhecimento do que estava acontecendo. Só que dentro desse questionário que eu pedi vocês para estar fazendo, eu fiquei surpresa porque ele veio com muita pouca informação. Mas é interessante que, para mim, não tem problema ele vir com pouca informação. Porque quando ele vem com muita informação, tem um porquê dele vir com muita informação. Tem como eu saber mais da sua vida, do que aconteceu, né, do que está acontecendo, e te ajudar. Mas quando você também não coloca informações, que não quer dizer que não foi por querer que você fez isso, que olha só, vou explicar por que você fez isso, existe também um porquê que você fez isso, e você acha que não, você pensa, não, porque realmente eu preenchi o que eu acho que é a verdade para mim, porque realmente eu achei que a minha infância foi legal, eu achei que os meus pais, o relacionamento foi ótimo, eu achei que, por exemplo, eu não tive escassez na infância, eu achei que eu não lembro de nenhum problema que eu tive, eu não tenho nenhum problema. Então, quando você responde dessa forma, para você isso é uma verdade, e é uma verdade mesmo. Só que por que você responde assim? Isso também tem um porquê que você responde assim. Porque a gente sabe que a nossa mente, ela sabota a gente. Muito. A nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente são dois paradigmas que regem a nossa cabeça. O nosso pensamento, as nossas informações, as nossas memórias, tudo na nossa vida tem a ver com o que eu faço, com o que eu penso. Esses dois paradigmas faz com que eu faça ou não faça, ou seja, ou não seja, no decorrer da vida aí. Então, por exemplo, digamos aí, vamos entender mais isso aqui. Então, digamos que eu não lembro nada da minha infância foi ótima, eu não lembro de problemas com meu pai, com a minha mãe, meus pais foram ótimos, tá, beleza. Isso é o que você lembra. Mas existe uma sabotagem do seu inconsciente. O inconsciente está te sabotando. Olha que interessante. Aí a outra pessoa que colocou informação demais. Nossa, minha infância foi muito problema,
Olha, minha infância foi assim, eu não tive afeto, eu não tive brinquedo, eu não tive isso. Aí a pessoa às vezes floria muito ainda. Nossa, foi assim, foi assado. E a pessoa vai contando aqui um monte de historinha. Ah, não, hoje a minha vida é assim, meu casamento também não é bom, minha vida também não é assim. Vai esticando aquele monte de assunto. Por que ela faz isso? Porque a mente, o que ela passou na vida dela está a nível consciente. Ela lembra. Que diferença tem de um para outro? Nenhuma. Nenhuma. Diferença nenhuma. Tanto a pessoa que não lembra, quanto a pessoa que lembra. Porque todos vocês estão no mesmo lugar. No mesminho lugar. Olha só, todos vocês estão dentro de um desafio de quê? De quê mesmo? De emagrecimento. E qual que é a demanda de vocês mesmo? Emagrecer. E se eu for olhar, então, dentro desse parâmetro, todos vocês estão no mesmo lugar. Todos vocês estão necessitando da mesma coisa. Precisando da mesma coisa, de um olhar para o lado alimentar. Então, sabendo disso, toda pessoa que passou, por exemplo, por uma escassez na infância, ela vai ter problema alimentar. E aí, o que acontece? Digamos que a Luziamara fala assim para mim, nossa, minha infância foi tretada demais. Meu Deus, tem noção como é que foi minha infância, não. Foi assim, foi assado, não problemado, não. Então, isso para ela é consciente. A mente dela não sabotou ela, a mente dela deixou essas memórias bem nítidas para ela. Então, ela está trazendo essas recordações. Digamos que a Janaína fala, não, a minha infância foi ótima, a minha mãe era ótima, meu pai era ótimo, eu não tive problema de escassez nenhum, eu não tive falta de nada. Hã? Teve falta. Porque se você não tivesse tido falta, você não estaria agora com problema alimentar. Mas que falta de que tipo, Cristina? Que falta? Mas não tive problema com brinquedo, eu tive brinquedo à vontade. Pela pergunta que você me fez, Cristina, você me perguntou se eu tive brinquedo, se eu tive afeto. Eu tive. Eu acho que eu tive. Meus pais eram tão bons. Ah, mas teve uma falta. Vamos entender isso melhor? Então, como funciona isso? Para você ver o que a nossa mente faz com a gente. Porque a nossa mente, ela nos sabota o tempo todo. Ela vai fazer isso com a gente o tempo inteiro. Então, vamos lá. Digamos que você foi uma criança, então, para vocês entenderem como que funciona. Digamos que você foi uma criança, então, que teve muito afeto, muita atenção, os pais foram ótimos, teve aquela mãe que te acolheu demais, aquela mãe que fazia tudo por você, que faltava adivinhar seus pensamentos, te dava brinquedo todo dia, todo Natal, tá entendendo? Aquela super mãe, aquele hiper pai. Beleza. Toda criança que tem uma mãe super protetora vai ter uma falta na adultidade. Por quê? Porque é um excesso. Como assim, Cristina? Então tá, você é uma mãe super protetora, então você faz muito para o seu filho. Toda criança, no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, para você entender então o que você passou. E se você tiver filho aí, também aplica nos filhos. Toda criança, ela tem necessidade de desenvolver e fazer as coisas com seu próprio jeitinho de ser, seu próprio jeitinho. As fases que ela vai passando, dependendo das fases que ela vai passando, ela vai criando mecanismos de sobrevivência, de adaptação, de querer aprender, de querer fazer sozinho, de querer ir lá e aprender, e apanhar, e cair, machucar. Porque quando ela faz isso, o que acontece? Essa criança está no desenvolvimento, principalmente do neocórtex pré-frontal, que é uma parte cerebral nossa da frente, que está envolvido com frustração, pessoal. O que acontece? Essa mãe não deixa ele frustrar. Não, filhinho, vem cá, você não pode, olha só. Mamãe vai limpar seu sapatinho, vem cá.
Olha só, teve uma pessoa aqui que falou assim para mim aqui, ó, vou expor não as pessoas, viu? Vou expor os casos. Uma pessoa falou assim: o meu pai exigia que eu tinha sapatinho limpo, roupa arrumadinha no corpo, lacinho no cabelo, muito impecável. Impecável, eu tinha que ser muito impecável. Olha só, como que essa criança sente que ela não pode, então, sujar, ela não pode ser suja, ela não pode brincar, não pode fazer nada, porque senão ela é reprovada pelo pai e pela mãe. Então, essa criança, ela não tem liberdade. Como que ela sente? Eu não posso fazer nada, minha mãe ou meu pai está aqui me cobrando e não quer que eu seja uma criança. Então, essa criança começa a sentir, então, como se ela não fosse livre para expressar de acordo com a idade que ela está, né, vivendo. Essa criança não consegue se expressar da forma que ela naturalmente deveria estar se expressando. O que acontece? Começa a gerar frustração dessa criança. Lá na adultidade, como que esse adulto vai ser? Quem está aqui, que passou por isso, vai identificar. Perfeccionismo. Problema sério com perfeccionismo. Tudo dessa pessoa tem que ser extremamente organizado. Tudo dela, o mundo dela tem que ser em caixinhas, tudo dela tem que ser muito arrumadinho, muito certinho. Ela odeia errar, odeia problema com o erro. Tudo que é errado, ela fica sempre numa autocobrança interna aqui na mente. Peraí, eu não posso fazer nada errado, não. Se eu fizer isso aqui errado, meu Deus, se for errado, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Tem sempre um julgamento interno dela, é dela para ela mesma. Porque o medo é muito grande. Por quê? Porque essa criança sentiu na infância que ela não podia se expressar. Aí tá aqui você. Beleza. Mas a minha mãe foi ótima, Cristina. Meu pai não fez isso, não. Nem minha mãe fez isso comigo, não. Minha mãe era ótima, ela era 100%. Tá. Ela fez por você, ela não deixou você manifestar quem você era, a criança manifestar. Então, essa criança vem como? Também com um perfeccionismo, só que agora o contrário. Essa criança, o que ela faz? Ela começa a sentir culpa. Culpa por quê? Porque nem agora na adultidade você consegue olhar, porque não consegue não, é inconsciente isso. Olhar e falar assim, que ó, gente, o que aconteceu na minha infância, que agora eu tô com um comportamento aqui na vida adulta, que meus pais erraram comigo. Meus pais fez alguma coisa, e não quer dizer que erraram de errar não, porque pais não erram, viu? É só a sua interpretação infantil. A sua interpretação, a interpretação da criança. Porque pais nunca erram. A interpretação que é errônea da criança. Então, a criança olhou, ela não consegue olhar e falar assim, o que meus pais fez que eu entendi que não foi bom para mim, foi ruim para mim. E aí, como você faz? Você vem para a vida adulta achando que a vida foi ótima, mas você não teve condições de se desenvolver naquela fase. E você hoje tem medo ou sente culpada de achar que esses pais foram ruins, porque afinal de contas eles foram tão bons. Como que eu vou achar que meu pai e minha mãe foi ruim se eles foram tão bons para mim? E de verdade foram mesmo. Só que a sua criança, na época, não entendeu que foi tão bom, porque eles pararam você, não deixou você se desenvolver. Você queria subir no pé de goiaba, não deixava. Você queria sujar o sapatinho no fundo da horta? Não. Você queria comer um sorvete, a mãe ficava culpando, já limpando sua boca, porque não podia sujar a boca. Não tinha um controle excessivo de limpeza, ou de organização, ou de cuidados. O que acontece? Você vem para a vida adulta com um controle excessivo. O que acontece? A pessoa vem para a vida adulta e exerce esse controle na vida das pessoas que estão em volta ou situações. Você acaba desenvolvendo controle. Pode observar na sua vida. O quanto você, às vezes, tenta controlar pessoas e situações. Porque a sua infância foi ótima. Você entende que foi ótima demais. Quando, na verdade, não existe nenhuma infância, 100%. Nossa, minha infância foi ótima. Sabe por quê? Porque pais erram, todo ser humano erra. E tá tudo bem. Quando a gente entende que, peraí,
Tá, meus pais me fez isso para mim, mas eles fizeram com o melhor que eles tinham para fazer, com o conhecimento que tinham, fez para mim o que eles tinham de melhor, mas eles também erraram e tá tudo bem. Não tem por que eu olhar com um olhar de julgamento para eles. Não tem por que eu me sentir culpada, não tem por que eu punir meus pais ou pensar que eles foram ruins. Não, eu simplesmente, olha só, que aqui agora é a chave de você olhar com aceitação. Porque a gente tem tendência a ficar na negação. O que é negação? Ah, não, você não está entendendo. Meu pai e minha mãe foram ótimos. Ah, não, Priscila, não admito isso. Agora eu pergunto para você, se você é pai ou mãe aqui, você acha que você é 100% como pai ou como mãe? Não é. E os seus pais, então, seriam? Não, porque todos nós erramos o tempo todo. E erramos querendo acertar. Ninguém erra querendo errar. Erra tentando acertar. Mas que causa traumatização. E traz com problema aqui para a vida adulta. Por isso, você hoje tem um problema com escassez. Olha só, a busca do alimento nada mais é a busca de uma afetividade ou uma falta de algo que ficou lá na infância. Começou na infância. E está vindo aqui para a vida adulta. Enquanto você não parar e falar assim, peraí, eu preciso olhar para trás. Tem gente que fala assim, olha, a gente nunca deve olhar para trás, olha só para frente. A vida é para frente, não é para trás. Não, se você não fizer um olhar para trás e falar, peraí, eu preciso aceitar. Olhar para trás para aceitar, para trabalhar a aceitação. Peraí, eu tenho que aceitar que aquele fato foi ruim, não foi legal, para minha criança não foi bom, eu não tive um bom desenvolvimento, isso gerou em mim uma escassez. Eu estou aqui com essa mensagem na minha memória agora, fazendo eu ter um comportamento que não está legal para mim, que está me gerando um quadro de obesidade ou então de sobrepeso. Eu preciso trabalhar isso comigo. Então, o que eu faço? Eu olho e aceito. E o que é aceitar? Acolher. Então, eu acolho a minha história, de verdade, eu acolho ela, com amor. Porque não é você reprovar a sua história, é você acolher. Tudo que você acolhe, você traz e trata, e faz um movimento diferente dentro de você. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente fica na negação. Não é isso, não é, e aí você vai só engordando. Mas é interessante que o problema pior também não é só a infância, porque também está aqui hoje. Então, o que acontece? Eu também perguntei lá, eu fiz perguntas, e hoje, como que você, no seu âmbito familiar, fala para mim como que é o seu âmbito familiar hoje. Aí a maioria disse assim, ótimo, perfeito, caloroso. Meu âmbito familiar hoje é show de bola, 100%. Deixa eu fazer a pergunta de novo aqui. Vocês moram no céu? Hã? Porque só se mora no céu, para falar que não tem problema. Todos nós, isso é negação. É você estar numa negação. É você falar assim, puxa, tá bom não. Nossa, olha, meu âmbito familiar, eu moro com meu pai, com meus irmãos, ou com meu marido, ou com a minha esposa, não interessa quem quer que seja. Mas aqui, ó, eu amo fulano, nós se respeita, é diferente. Mas nós damos, pega para capar de vez em quando. A gente, de vez em quando, tem atrito. Mas a gente se resolve. Agora, tem pessoas que falou isso. Olha, o meu âmbito familiar é o seguinte, a gente se ama, mas a gente de vez em quando arranca uns arranca-rabo, escreveu assim. Eu pensei assim, olha, essa não está na negação, essa está olhando então para o problema. Porque quando você olha para o problema, você está dando nome a ele. E olhar para o problema, você precisa dar nome. Porque se você não der nome a ele, você fica sempre na negação.
isso faz você engordar. Se você continuar negando o que está acontecendo em volta de você, você vai estar sempre engordando. Você precisa dar nome. E não é chegar nas pessoas e falar assim, que está em volta de você, e falar assim, olha, o que você está fazendo com a minha vida? Olha aí, fulano, você está falando isso comigo, você está fazendo isso comigo. Não. O outro faz com você apenas o que você pede para o outro fazer para você, com você. Você é que permite para o outro fazer com você o que ele faz. Não é o outro, culpa não é do outro, e nem culpa sua, porque não existe culpa. Existe responsabilidade. Você é o único responsável para o outro estar fazendo com você o que está fazendo. Mas, quando você dá nome, peraí, como que eu dou nome? Como assim, Cristina? Como que eu dou nome? Peraí, então, é olhar para isso. Olhar de verdade é você sentar, fazer reflexões e falar, peraí, lá no meu trabalho não tá legal, aquele chefe, vou falar a verdade, não tá legal que não. Aquele jeito que ele tá me tratando, tá todo dia me causando estresse, tô ficando estressada. Tô ficando estressada, tá. Que emoção que tá vindo em mim todo dia quando ele fala daquela forma comigo? Raiva. Ou então frustração. Frustração. Peraí, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque o problema não é seu patrão. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu recebi uma ligação essa semana de uma menina que queria fazer terapia e ela falou o seguinte, o meu trabalho está horrível, muito ruim, eu não estou aguentando a minha patroa. E ela me suga o tempo inteiro, ela me suga, ela quer que eu cada vez mais me sugando, tal. Eu falei, você acha que você tem potencial para estar lá? Para estar fazendo o que você está fazendo? Tenho, demais, eu faço muito bem. Então, por que você não muda? Muda o seu ambiente ou muda o local? Por que você permite, então, que o outro te suga? Porque é minha cunhada, a gente trabalha junto. Então, muda o seu jeito de agir, muda o ambiente. Você não precisa ficar com essa emoção, sentindo raiva da sua coisa, trabalhando num lugar, sofrendo raiva o tempo inteiro. Se você acha que você tem potencial de verdade, na verdade ela não tem, ela não tem potencial. Ela acha que ela tem, mas não tem, porque se ela tivesse de verdade, aí no fim ela fala assim, não, mas sabe por que eu não saio de lá? Porque eu moro na roça, para eu vir para a cidade é mais difícil. Não, porque eu acho que eu não tenho potencial para arrumar outro trabalho. Por isso que eu tenho que ficar aqui. E pondo a culpa na minha patroa. Ela que é a culpada. Não, você tem potencial, se desenvolva. Busca crescer, busca fazer melhor, busca ser uma pessoa diferente. Isso é assumir responsabilidade. Olhar para dentro de si, olhar dar nome àquilo que está dentro de você. Quando você faz isso, você começa a emagrecer. Olha só, você começa a emagrecer. Quando você dá nome ao que você sente, ao que não está bom para você. Porque a gente pensa que está tudo bom. E o problema é que a gente camufla os problemas. Uma das coisas mais que acontece da pessoa engordar é raiva. Quanto mais você acumula raiva dentro de você, mais você engorda. Frustração também, segunda emoção que mais engorda. Por quê? Quanto mais você frustra com uma pessoa ou uma situação, mais você vai descendo e vai engordando. Porque mais você precisa comer. Pode observar. Apesar que até a alegria também faz engordar. Por quê? Alegria demais engorda. Tem pessoas que quando fica alegre demais vai comer chocolate. Vai comer uma pizza, porque está feliz. Então, tem emoções negativas que engordam, mas a alegria, a felicidade também pode fazer você engordar. Por quê? Porque também você talvez tenha uma falta aí também. Então, tem emoções que é variável, faz você engordar de qualquer forma, que te dá vontade de comer.
Então, trabalhar a aceitação, de primeira coisa, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Vocês olhar para dentro de vocês e fazer uma autoanálise. O que na minha vida hoje, primeiro na infância, gente, o que lá na infância não foi bom? Tá, não foi. Meu paizinho, eu amei ele, eu amo ele é tudo na minha vida hoje. Mas que aquele fato que ele fez comigo não foi bom, porque doeu. Lá na infância não foi bom, foi ruim. Tudo bem. O que você faz? Acolhe. Como que eu acolho, Cristina? Como assim? O que eu faço? Não estou entendendo não sua linguagem, não. Peraí. Você fala com você. Digamos que é a Janaína aí. Janaína, conversando com ela mesma. Olha, aquele fato que eu vivi lá na infância, foi bom não, viu? Nossa, aquele dia, você sozinha com você, lá no banheiro, na frente do espelho, sozinha lá. Aquele dia, que a minha mãe me deu aquela varada nas pernas, que até sangrou minhas pernas, ou então aquela tapa que a minha mãe me deu na boca, porque eu não devia ter falado aquela palavra, sei lá o quê, ou aquele jeito que o meu pai me olhou, só de eu ter me olhado, eu tremi, aliás, fiz xixi na roupa, só de eu ter olhado para mim daquela forma. Isso é traumatização, que está prendendo você aqui, em comportamentos, e você não sabe. A sua mente inconsciente te sabotou, está te sabotando. Então, quando você fala, não foi bom, não, foi ruim demais. Não, mas foi ruim. Mas está tudo bem, tudo bem. Agora eu acolho essa dor, isso que a minha criança sentiu, e daqui para frente agora eu vou para a vida de uma forma diferente. E aí você traz a consciência do que está acontecendo também agora na adultidade. Olha que trabalho meu tá ruim. Aquele jeito meu marido fala comigo, gente, ele é um ignorante, o jeito que ele fala comigo. Meu Deus, eu acho que ele não precisa ser tanto assim, não. Mas tá tudo bem. Se ele está falando daquela forma comigo, é porque eu estou pedindo para ele falar daquela forma comigo. O que eu estou fazendo? Por que ele não me respeita? Por que a minha mãe, sei lá, ou qualquer pessoa do meu ambiente hoje, por que meu chefe não me respeita? Por quê? Porque eu não sei comunicar? Porque eu fico só calada? Eu submeto a tudo que o outro pede para eu fazer, eu faço? Eu não sei posicionar, eu tenho problema com posicionamento, e o outro já sabe disso, então eu preciso jogar em cima do outro tudo que... eu vou aguentar tudo, porque na verdade o outro está sempre jogando em cima de você. Você não sabe posicionar. Então, na verdade, você está pedindo para o outro fazer com você o que ele quer, porque você não tem posicionamento. Então, é muito importante que você aprenda a lidar com você, sem impor no outro, porque o problema não está no outro, está na gente mesmo. Quando você muda internamente, o outro, a partir disso, passa a mudar. Porque ele vê que você se colocou num lugar saudável. Você se prioriza. Falar em prioridade, lembra que eu coloquei para vocês aí no grupo, em primeira mão aí, no primeiro dia, né? Que uma das coisas principais para saber se você está numa prioridade, num autocuidado com você, é você fazer essas 4 coisas aí, que inclusive eu quero falar aqui também, destacar um pouquinho aqui, e bater nessa tecla com vocês aqui, que é importante. Se você não estiver cumprindo essas 4 coisas, no caso é alimentação, vocês já estão fazendo aqui, né, dentro do desafio. Alimentação, água, sono e atividade física. Se você não está dentro dessas 4 coisas básicas, são básicas, você não está se priorizando. Qualquer pessoa é mais prioridade do que você. E sinal que você está dando mais atenção a coisas externas do que a você mesmo. Então, você está muito lá atrás, você está deixando você para trás. Onde que você aprendeu isso? Na infância. Por que você faz isso? Talvez em busca de atenção, de carinho. Por que eu me deixo para trás? Por que eu estou sempre fazendo o que meu marido quer? Por que eu estou sempre fazendo o que meu pai quer, minha mãe quer, meu patrão quer, qualquer pessoa? E eu não consigo me posicionar. Porque eu tenho medo de ficar sem o amor, sem a aprovação, sem o carinho, sem a afetividade dessa pessoa. Tenho medo de perder, tenho medo de ficar sozinha. Qualquer medo alimenta você desse lugar e aí você engorda. Por quê?
Porque você fica nesse lugar com muita raiva. Você pensa, mas que raiva! Eu não queria ficar aqui do jeito que eu estou, com esse comportamento. Porque como é que o outro está pisando em cima de mim? Mas eu não consigo sair dele. Porque, afinal de contas, eu dependo dele, nossa, dela, ou da situação. Eu dependo, eu não consigo viver sem ele. Ou sem a situação. Então, o que acontece? Você engorda, 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 engorda. Precisa olhar para dentro de você e trabalhar isso dentro de você. Conversar com a sua criança, não que tenha criança, não existe criança. Quando eu falo conversar com a criança, é relativo, é subjetivo. Existiu sua criança um dia? Existiu, a sua criança foi real. Ela passou pelo que ela passou na infância. Por mais que teve pessoas que falaram que, não, minha criança foi show de bola, minha fase da infância foi show. Foi show, não. As pessoas que dizem isso foram as que mais passaram por problemas e o inconsciente está te sabotando. Sabia disso? Por quê? Porque ele escondeu de você os fatos. Ele jogou para o seu inconsciente e você não tem acesso. Você não está tendo acesso. E aí você fala assim, aí você olha para trás e fala assim, gente, mas eu só lembro de coisas boas da minha infância. Era tão bom, minha mãe era tão boa, meu pai era tão bom. Eu não tinha problema nenhum na escola. E quando você, por exemplo, que acordava de noite chorando, por exemplo, que estava com medo do escuro. E aí a sua mãe falava, ou seu pai, que antigamente às vezes a criação dele era mais rígida ainda. Filho, vai dormir, já está tarde, você precisa dormir. E aí você está morrendo de medo, porque você tinha presenciado alguma coisa durante o dia, e aí você estava com medo, você não queria dormir naquele quarto. Mas o papai ou a mamãe falavam, não, você vai dormir, porque a mamãe e o papai não sabiam que você estava com aquele medo de algo que você já tinha presenciado mais cedo, de alguma coisa, ou que você ouviu na escola, ou que você ouviu de um coleguinha, e aí você não falava, não, mas eu não quero dormir. A mãe, vai dormir sim. Pegava você e punha no quarto. Tô dando um exemplo. A mamãe era ruim em fazer isso? Não, ela estava agindo naturalmente. Como que você internalizava isso? A minha mãe é ruim, ela não está vendo quanto internalizava, você não pensava isso. Você internalizava, é diferente. É sentimento, a criança sente. Puxa, eu estou com medo e a minha mãe não me acolhe. Olha como eu estou. A criança está em pânico de medo. Ela não quer ficar naquele lugar, mas ela precisa ficar lá. Como que essa criança sente? Esse registro de memória vai para o seu inconsciente. E você nunca mais lembra dele, como até agora. E aí eu pergunto para você, como foi sua infância? Aí você fala, ótimo. Só que sabe esse medo? Está paralisando você hoje. Literalmente. O que é necessário fazer? Tirar essas informações do inconsciente. Quando a gente faz uma reprogramação mental, a gente tira essas informações do inconsciente, esses registros de memória. E daí você se pega de verdade num movimento diferente. Você se pega, puxa, eu não estou tendo mais medo, não. Gente, engraçado. Vocês já viram aquelas coisas que acontecem com a gente na vida, durante a vida? Você pensa assim, gente, eu tenho um problema, sabe? Assim, quando eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo idiota aqui, para vocês internalizarem na vida de vocês aí. Digamos que você passa perto de uma funerária. Aí você fala assim, não sei por quê, sabe? Nunca perdi ninguém da minha família. Mas quando eu olho assim para a funerária, não tem ruim, sabe? Não tem esquisito assim em mim. Eu te pergunto, por que você tem essa sensação? Ou qualquer outra coisa, quando você vê ou olha, ou você fala assim, não sei por quê, quando eu vejo tal coisa, ou eu chego perto de tal coisa, eu não sinto bem, mas eu não sei por quê isso acontece comigo, porque não tem nada a ver com isso, nunca aconteceu isso na minha vida. Por quê? Porque você tem um registro de memória na sua mente. Você já passou, só que você não sabe. Você já passou. Porque a gente só repete padrão. E é interessante que na questão de relacionamentos, a gente fala assim, a gente pergunta às pessoas, como que é seu padrão familiar hoje, na sua casa? Como que é? Como que você é dentro dele? A pessoa, não, tudo jóia, tudo bem.
Observa o quanto que, às vezes, a gente... E aí, quando a gente olha para o relacionamento dos nossos pais lá atrás, a gente pensa que o relacionamento deles era ótimo. Digamos assim, não, mas meu pai e minha mãe tinham um relacionamento tão bom, gente. Tão bom, impressionante. E aí o seu tá tretado aqui. O seu tá tretado. Mas você também não admite, não. Mas o seu tá brigas e não sei o quê, um monte de coisa. E aí você pensa assim, interessante. Por que será que o meu relacionamento é assim? Porque você está repetindo o padrão dos seus pais. E a sua mente te sabotou da sua criança. Não deixou você colocar esses registros de memória. Está esses registros lá dentro. Não sabe, não deixa você lembrar de coisas que você já vivenciou. Você já ouviu seus pais brigar, você já ouviu seus pais agredir um ao outro, do mesmo jeitinho que você vive. Do mesmo jeitinho, você está repetindo só o padrão. E aí a sua mente sabota e faz você o quê? Estar dentro de um comportamento hoje que você está mal dentro dele, mas você não consegue falar assim. Falar, não é resolver, falar com você. Tá ruim mesmo. Porque quando você admite para sua mente, olha só que coisa mais louca. Quando você admite que a sua vida não tá legal, a sua mente precisa achar a estratégia para sair do problema. Olha que interessante. Ela precisa, quando você fala, não tá legal, eu preciso resolver isso, mas eu não sei como, mas eu preciso resolver. Quando você começa, principalmente, a perguntar ao seu inconsciente, meu querido inconsciente, eu sei que você me protege, e eu preciso de saber a resposta, porque tudo está dentro de nós, gente. Tudo está dentro de nós. As respostas estão dentro de nós. Então, o que acontece? Eu começo a ter, então, insights de memória. Opa, se eu fizer assim, dá certo. Se eu fizer assim, também dá certo. Então, você vai, a partir disso, você vai tendo conhecimento e vai se progredindo. Vai conseguindo resolver as situações, porque o seu inconsciente, como ele protege você para você não passar pelas mesmas dores que você já passou um dia, ele também tem defesa para ajudar você a resolver os seus problemas. Mas se você ficar na negação, ele não ajuda. Entenderam, pessoal? O tanto que é importante vocês se aceitarem e sair da negação. Tanto que é importante não estar na negação. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, vamos lá. A gente falou de assumir a responsabilidade. É muito importante você estar aí assumindo a responsabilidade de vocês no quesito de, peraí, eu quero emagrecer. Mas para eu emagrecer, vou recapitular aqui. Para eu emagrecer, eu preciso, então, olhar para o que está acontecendo na minha vida. Já aconteceu e o que está acontecendo. E assumir a responsabilidade. Não é culpa do outro, é minha responsabilidade. De fazer diferente, mudar o ambiente, mudar a circunstância. Como que eu faço isso? Vou estar falando com vocês aqui, ensinando vocês técnica de vocês mudar um ambiente e mudar comportamentos. Gente, se vocês aplicar isso aqui, que eu vou falar para vocês, a vida de vocês muda não é só na parte alimentar, não. Vocês mudam a vida de vocês em qualquer comportamento, em qualquer coisa da vida de vocês. É técnica de vocês aplicar isso aqui no dia a dia. Pode ser um problema de casamento, pode ser um problema de relacionamento no trabalho, pode ser qualquer coisa. Vocês mudam radicalmente e em poucos dias. Tem pessoas que chegam na terapia aqui, em uma sessão, quando chega na outra, fala assim, a vida dela já virou de perna para o ar, já virou totalmente. Eu falo, o que aconteceu? Que você melhorou desse jeito? Eu estou conversando comigo, igual você me pediu. Eu passei a falar comigo. Está explicado. Aí tem pessoas que vêm para terapia e fica 4 sessões, 6 sessões, e tá igual uma lesa mandando. Pode olhar, você não faz os exercícios que eu te peço. Você não aplica no dia a dia o que eu te peço.
Os exercícios têm o poder de ajudar você 50%, de tirar você de qualquer comportamento. E 50% conscientização, que é o que eu estou fazendo com você aqui. Eu estou trazendo conscientização por enquanto. Daqui a pouco eu vou trazer para você trabalho do inconsciente, para você aplicar técnicas do seu inconsciente, para ajudar você, então, se desenvolver, então, na parte alimentar. Mas, olha só, pode aplicar isso não só na parte alimentar, em qualquer situação da sua vida. Vamos lá, então, a primeira técnica. Então, tá, eu tenho um problema aí de alimentação, eu não consigo posicionar com o alimento, teve a Lisa postou aí, ó, não tem problema com o alimento, tem problema com o doce. Ah, por que eu tenho problema com o doce? Porque eu busco no doce uma forma de ter prazer. Porque já que eu tive uma escassez, eu tive uma falta. Eu tive uma falta. Todo excesso gera uma escassez. Toda falta também gera uma falta. Então, se eu tive uma escassez na infância, e eu estou ainda com essa escassez aqui na mente ainda, o meu cérebro, ele faz eu mover por meio de escassez, então eu preciso comer, e comer doce. Doce faz o quê? Chegar dopamina no cérebro. Quando eu como algo que eu gosto demais, principalmente o doce, o açúcar, ele chega prazer, que é a dopamina. Ela faz aumentar a zona de prazer no nosso cérebro. Então, quando eu como um doce, é quase um orgasmo. Quando eu como um chocolate, é como se eu tivesse tido um orgasmo. Por quê? É muito bom. E o nosso cérebro, ele ama prazer. Ama. Ele vive disso. Ele odeia gastar energia. Ele gosta de coisas que dá prazer, que gasta menos energia, que não fica gastando muita coisa. Então, por exemplo, quando a Edivânia põe para vocês assim, fazer uma dieta, comer tal coisa. Aí, ó, o grupo. Aqui nesse grupo, não, mas já aconteceu com a gente em outros desafios. Ah, mas isso eu não gosto. Ah, mas isso aqui é muito difícil de fazer. Ah, o cérebro posicionando. Olha só, é difícil fazer. O nosso cérebro, ele trabalha com economia de energia, mas ao mesmo tempo, ele também é pulsionado por meio do desafio. Se você não desafiar seu cérebro, você não evolui em nada. O cérebro precisa de desafio o tempo inteiro. Se eu falar que você não consegue pegar uma garrafa de água, seja o que for, na mesma hora você vai pensar assim, o quê? Ela falou isso comigo, que eu não sou capaz de fazer tal coisa. Não acredito que ela fez isso. Não acredito. Não, vou mostrar para ela que eu dou conta. Eu sou capaz, sim. Por quê? Porque eu desafiei você, desafiei seu cérebro, sua mente. Então, a mente ela é pulsionada muito mais por desafio do que por prazer. O prazer é momentâneo. O desafio é permanente. O desafio leva você à permanência. O prazer leva você só temporário, questão de segundos. Um orgasmo dura segundos, é a mesma coisa. Não tem diferença, não. E você pode substituir isso, esse prazer, por outras coisas. Se você passa a fazer atividade física, fazer essas 4 coisas que eu te falei, cuidar do seu sono, você já diminui em muito essas vontades de comer doce, de comer essas outras coisas. Por quê? Porque essas outras atividades dão prazer no seu cérebro. Então, você precisa buscar outras coisas que te dão prazer, que o seu corpo entende e manda prazer para o cérebro. Precisa fazer isso. Por quê? Porque agora você é responsável, você é adulta. Você precisa fazer escolhas responsáveis para você ter, então, aí uma qualidade de vida, ter algo mais permanente na sua vida. Não é isso que você quer? Não é isso que você está buscando? Isso é muito importante. Né? E trabalhar essa questão aí. É interessante que teve pessoas que falou assim, no questionário que eu coloquei. Eu não fui... eu perguntei, de quem você recebeu mais afeto? Da minha avó. Aí, muitos responderam isso, da minha avó. Depois, mais embaixo, como que foi
Como você viu o relacionamento dos seus pais? Ótimos. Meu pai eram muito carinhosos, os meus pais eram muito carinhosos comigo, tipo assim. Interessante que essa criança, olha a mente, e não estou dizendo aqui que vocês mentiram, não, viu? Vocês entendam o que eu estou dizendo. É a mente sabotando. Como assim? Se eu recebi mais olha, você a mente te sabotando. Se eu recebi mais afeto, então, da minha avó, cadê a mãe? Que a criança, a mãe estava dando carinho, sim. A mãe estava dando. Só que a criança internalizou que não estava. Porque ela ficou na memória dela a avó, que deu carinho, que deu afeto, que deu mais atenção. E uma criança, quando ela internaliza que uma outra pessoa deu mais afeto a ela do que a mãe, é sério pra caramba. Já vem com problema aí de questões alimentares. Porque a mãe faz o papel de nutrição. A mãe é aquela que acolhe, é aquela que cuida, que nutre. Nutrição no sentido de afeto, que leva o alimento da alma. A mãe é que dá o alimento da alma para o filho, que leva o filho para ir para a vida, levando esse alimento da alma. O que é o alimento da alma? Eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Quando você pensa que não tem tudo, você está faltando esse alimento. Não estou falando de religião, não, viu? Alimento no sentido de falta, sentindo uma falta, uma coisa, algo falta dentro de você. O pai, qual que é o papel do pai? O papel do pai, depois dos 5 anos, 5 anos de idade, desculpa, nossa, engasguei. Só um minuto. Quando eu engasgo assim, minha voz não sai. Só um minutinho, gente. Quando o pai... Quando a criança tem 5 anos de idade, mais ou menos, ela deixa a simbiose com a mãe, porque o filho está numa simbiose com a mãe, né, normalmente, e ela passa a olhar para esse pai. O que então deve acontecer? Tem que acontecer para ser normal. Para essa criança, então, registrar tudo que ela precisa. De 10, pelo menos 2 ou 3. José Amaro, seu microfone está aberto. Fechou, né? Porque hoje mudou bastante. Fechou? Então, o que acontece? Então, com os 5 anos de idade, esse pai precisa, então, levar essa criança para a vida, tanto a menina quanto o menino. Então, o que tem que acontecer? Esse menino ou essa menina tem que ver o pai, levar ela a correr riscos. Olha que interessante. A criança tem que ver isso. Que o pai está incentivando ela, que não, que cair não é, que é normal, é necessário. Caiu, tá? Nós te acolhe, vamos ali, vamos limpar esse machucadinho, vamos fazer alguma coisa. Esse pai tem que estar presente, mostrando para esse filho ou essa filha que é natural correr riscos, que é normal. A criança precisa frustrar. E ela frustra quando você fala que... Não é só quando você fala não. A criança frustra, por exemplo, quando ela cai. Se uma criança cai e você vai lá, meu Deus do céu, caiu, Jesus, e agora? O que vai ser feito? Desorientado, o que vai acontecer? Essa criança vai entender o quê? Eu não posso frustrar. Olha, meu pai ou minha mãe está sempre me sufocando ao ponto de que eu não posso nem cair. Como que ela vai desenvolver na vida adulta? Por exemplo, pessoas... gente, estou sempre tratando pessoas aqui assim. É muito sério.
pessoas que foram tão bem acolhidos pelos pais que não desenvolveram o neocórtex pré-frontal, que é o nosso lado racional. A pessoa é extremamente emocional. Qualquer coisa afeta ela. Por quê? Porque ela não foi incentivada pelo pai, porque não é a mãe que leva o filho a correr riscos, a ter essa vida de que vão andar de bicicleta, não, põe aqui nem que seja umas coisas aqui para você não cair e tal, e o pai nem que esteja ali segurando para esse menino não cair, mas ele tem que sentir que ele está correndo risco, essa criança precisa sentir. Por quê? Porque lá na vida adulta, ele não vai ter medo, por exemplo, de passar na faculdade, de fazer uma prova na faculdade, de ir para um emprego, ele vai ser uma pessoa de realização. Vocês podem ver que as pessoas das nossa faixa etária de idade aí são pessoas mais realizadoras. Por quê? Porque nossos pais criou a gente tudo jogado. Tipo assim, a gente caía, levantava, o dia que a gente caía, a gente tinha que levantar, não tinha que ter muito cuidado. Isso foi bom. Nessa área, sim. Porque a gente não teve muito, mas pelo menos é como se fosse um chute na bunda que a gente ganhou também para a vida. Como que estão sendo a criação hoje? Meu filho não pode frustrar. As gerações que estão vindo aí, dos 15 anos para cá, os filhos não estão frustrando. Eu estou recebendo pessoas aqui, jovens de 17, 18 anos, obesos, que não sabem lavar um arroz, por exemplo, não sabem lavar um copo, não quer estudar, não quer nada. Os pais extremamente protetores, não deixa esses filhos, não deixou desde a infância, e agora é mais difícil ainda. Por quê? Porque agora você precisa reeducar esses filhos. E aí? Como que vai ser? E precisa reeducar. Porque faz mal para esses filhos? Não faz bem, eles precisam. Isso tudo causa obesidade. Porque essas crianças que estão sendo criadas assim, eles não estão gostando. A infância que eles tiveram super protetora, com muita excesso de cuidados, estão entendendo como? Eu não pude fazer nada, eu não pude ser nada, eu não pude ser uma criança normal que corria, brincava e fazia as coisas que eu queria fazer porque eu tinha uma mãe ou um pai do meu lado que me protegia demais, eu não podia nem pisar em falso que eu estava me segurando, eu não conseguia fazer nada. Eles sentem que eles foram paralisados na vida. A palavra certa é essa? Então, ele vem, esse adulto vem para a vida adulta, agora também essa criança vem para a vida adulta com uma paralisação. E até a nível cerebral. Isso aqui é neurociência que eu estou falando com vocês, viu? Tirei isso aqui do nada, não. Isso aqui é neurociência. A neurociência prova isso. Que a criança, ela não consegue desenvolver partes cerebrais. Na questão de autonomia, de autoconfiança. Pode observar que tanto os jovens hoje não conseguem se desenvolver nessa parte de autoconfiança, de que não sei se eu faço, nossa, é tudo muito medo de tudo. Por quê? Porque estão protegidos ao extremo. Entendeu? Então, assim, isso sempre houve a vida toda. Sempre teve pais super protetores, ainda existe também nessa geração pais também que não é superprotetores, mas também que gera uma escassez na vida do filho, às vezes até a nível consciente, porque tem pais que faz isso, a gente sabe, pais que agridem de verdade, que batem em filhos, tudo isso gera um problema na adultidade. Agora, deixa eu tratar aqui com vocês que essa aula vai ficar gravada. Teve uma das pessoas que colocou no questionário aqui um fato que me chamou bastante atenção. Essa pessoa falou o seguinte: a minha mãe, quando eu era criança, eu tenho muita dor com relação, é uma dor com essa pessoa, logo eu já vi no questionário dela, que a minha mãe sempre deixava a gente, sempre, ela sempre saía de casa e ia embora. E quando ela voltava, ela prometia que nunca mais ia embora. E ela ficava e depois acabava que ela ia embora. A mãe tinha problema com álcool. E essa mãe sempre ia embora. Ia embora sem falar nada com essa criança. Foi o caso mais sério que eu vi aqui de vocês.
Depois eu quero até entrar individualmente com essa pessoa e conversar com ela. Porque essa pessoa traz problemas seríssimos para a vida adulta dela. Muito, muito sério. Porque a mãe, ela faz um papel muito importante. Quando eu falo mãe, gente, mãe ou alguém que fez um papel de mãe, viu? Porque mãe não significa só mãe biológica, não. Aquela que fez a função mãe. A Luziamara, por exemplo, perdeu a mãe dela cedo, né, Luziamara? Mas pelo seu questionário, você teve uma mãe segunda. Entendeu? Ela fez um papel, então ela cumpriu muito bem a função de mãe. Então você teve uma mãe, terapeuticamente falando, você teve uma mãe na sua vida. Isso formou uma base muito boa, sólida na sua vida. Então, quando a gente fala de mãe, a gente fala não só de biológico, mas a gente fala também de função mãe. Agora, essa outra pessoa, ela é a mãe mesmo, então para ela foi sofrido. Por quê? Porque a mãe, ela faz o papel de aquela que acolhe, que pega o filho e leva ele para a vida e nutre ele. O que é nutrir? Trazer ele para cá e falar, meu filho, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que é a vida, vem cá. E aí vai mostrando o amor, o afeto, a criança precisa disso. Agora, você imagina uma mãe, que uma criança cria toda a expectativa de afeto nessa mãe, e essa mãe simplesmente todo dia vai embora, e quando volta fala, não vou mais. E aí, de repente, vai e sai, não conta ela que está indo embora, e a criança acorda, cadê minha mãe? Essa mãe foi embora de novo. Isso várias vezes. Imagina a frustração dessa criança. Essa pessoa passou por um trauma muito, muito sério. Preciso trabalhar. Depois eu vou entrar em contato com ela para a gente fazer um trabalho mais específico mesmo, para tirar essa dor mesmo, que é uma dor muito, muito profunda. Traz ela para um comportamento hoje terrível aqui hoje, uma dor terrível. Ela repete padrão. Ela repete padrão não da mãe, mas ela repete dores. Está no ciclo vicioso aqui agora de dor na vida dela. Problema de confiar nas pessoas hoje, com certeza tem dificuldade, não sei, da vida dela esse ponto, eu tenho certeza que ela tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, acho que ninguém tem problema de baixa autoestima, muito problema de baixa autoestima, mas muito mesmo, não foi vista pela mãe. Então a gente precisa trabalhar isso aí mesmo, foi o caso mais sério que eu ouvi, foi o dela aqui. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, né? E a gente vai trabalhando com vocês aqui. Então, vamos lá, então, pessoal. Eu falei que vou passar 2 exercícios para vocês aqui, hoje. Para vocês fazerem aí no decorrer da vida de vocês. Gente, quem depois vai assistir essa gravação, assiste com bastante atenção, aplica esses 2 exercícios, aliás, né? Um que vocês vão aplicar no dia a dia e o outro eu vou fazer aqui agora. Então, esse que vocês, para fazer no dia a dia, vocês vão fazer todos os dias. Todos os dias mesmo. Qual seria o exercício? Eu quero que vocês passem a conversar com vocês. Por quê? Vocês vão falar assim, você ficou doida? Vou conversar comigo agora? Vou virar o quê? Uma assombração ao redor de mim? Não. Porque quando a gente conversa com a gente, olha só, então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu estou numa situação que eu não estou gostando hoje, que seria meus quilinhos a mais que eu quero perder. Então, vamos falar por esse lado aí. Porque às vezes você pode falar comigo assim, não, minha vida hoje tá banho-maria, não tem nada acontecendo de ruim, não. Tá tudo show de bola. Beleza. Mas tem uma gordurinha que você não tá gostando, certo? Mas você pode aplicar isso aqui que eu tô falando também em outras situações da sua vida. Aí o marido brigou com você, no trabalho o patrão também tá te infernizando, seja o que for. Você pode aplicar isso aqui também, porque vai te ajudar pra caramba. Bora lá. Olha só. Então, eu quero que você comece a conversar com você. O primeiro exercício, eu quero que você faça ele olhando no espelho. O primeiro vai ser olhando no espelho. Os outros demais, sem olhar no espelho. Você, às vezes, está andando na rua, você, às vezes, está no trânsito, às vezes, está tomando banho. Qualquer lugar que você tiver, você vai conversar com você. Mas o primeiro, eu quero que você faça olhando no espelho. Então, olhando no espelho, você vai conversar com a sua criança que um dia existiu. Você vai falar com ela. Olha, aquela situação foi legal, não. Doeu, não foi bom, não. Mas eu quero que você narra, eu não quero que você pense, não. Olha, o que precisa falar?
Porque falar, olha que até Jesus falou, as palavras têm poder. Jesus era o maior neurocientista que existiu, a gente não sabia. Olha só, quando ele fala que as palavras têm poder, por quê? Porque o que eu falo reprograma o meu cérebro. A neurociência prova isso. O que eu falo reprograma o meu cérebro. Se eu só pensar, não reprograma. Pensamento costuma fazer a gente ficar com ele acelerado e ele não resolve nada. Já observou que quando algo de ruim está acontecendo na sua vida, você vai pensando, e aí vem o quê? Um sentimento logo em seguida. Um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, um sentimento de amargura. Por quê? Porque você pensou demais, ficou pensando. Você alimentou um pensamento. Quando você, então, está com um pensamento que é negativo, ou seja o que for, e você para o pensamento, e começa a falar com você, se questionando, o que acontece? Você muda, então, a estratégia. A sua mente precisa mudar a rota. Então, você vai falar, olha, vamos pôr aí, por exemplo, a Elisângela. Olha, lá na infância, Elisângelazinha. Você pode até chamar você pelo nomezinho que a sua mãe e seu pai te chamavam lá na infância. Na infância, aquele dia que o meu pai falou aquilo comigo, aquele dia lá na escola que a professora falou isso, gente, foi bom não. Nossa, foi ruim, viu? Mas tá tudo bem, agora acabou. Eu preciso que você fale só isso. Você fala a história e fala, acabou, tá tudo bem. A partir de agora, eu acolho dentro de mim você, a criança, curada, sarada, livre de todas as dores. Ela está dentro de mim. Porque é a sua criança que te dá alegria, espontaneidade, criatividade. Ela existe dentro de você. São essa parte nossa, da nossa criança. Nós todos temos um lado criança. Todos nós temos um lado criança. Então, você vai acolher essa criança. Depois, você vai olhar para o espelho e falar assim, agora, Luzia Amara, é eu e você. Bora lá. Olha, a partir de hoje, eu não vou permitir que ninguém nunca mais tire esse poder de mim. Nunca mais ninguém vai tirar esse poder de mim. Porque a partir de agora eu assumo a responsabilidade da minha vida. Eu quero, a partir de hoje, ter uma alimentação saudável. Eu sei que isso é bom para mim, que você vai começar a falar. O que você quer? Tudo que você quer, você vai começar a falar. A partir de agora eu vou fazer isso, isso e isso. Amanhã eu vou fazer assim, assim. Hoje eu vou fazer assim, assim, assim. Porque eu sei que eu consigo. E eu consigo, porque eu sei que eu dou conta. Por mais que você não conseguir, você vai falar que consegue. Por quê? Porque a sua mente precisa trocar, então, essa mensagem. Na medida que você vai falando, esse banco de dados de memória seu começa a trocar essa mensagem. Então, começa a criar um caminho neuronal diferente. E aí, o que acontece? Daí, em poucos dias, você vai ver, vai se pegar mudando o comportamento. Você, puxa, não é que eu estou conseguindo mesmo? Você vai conseguir trocar emoções, porque você só come por causa da emoção que alimenta você a comer. Você só tem um comportamento por causa de uma emoção que faz você ter aquele comportamento. Quando você conversa com você não deixa a emoção estender, ela não vai para frente. Entenderam? Dá um joinha, se entenderam ou não. Faz assim, se não, faz assim. Entenderam? Ótimo. Então, é isso aí. Passa a fazer assim, né? Esse exercício conversando. Mas conversa muito, conversa uma vez, 2, 3, 4, 5. Vem do trânsito falando com você na rua, baixinho. Olha, hoje eu vou conseguir fazer tal coisa. Porque eu vou fazer, chegar lá em casa, eu vou fazer um prato de comida para mim assim, assim. Aquele doce que tá na geladeira lá, eu quero pegar ele e jogar fora, porque aquilo lá para mim acabou. A partir de agora, doce na minha vida jamais. E começa a falar, que quanto mais você fala, mais caminhos neuronais você põe na sua memória e tira aquela que você estava antes. Porque você estava num automático e você precisa criar agora um outro automático. Show? Entendeu? Agora vamos então para o próximo exercício. Esse exercício aqui é de reprogramação mental. Eu preciso que todos vocês estejam concentradas em lugar aí, sentada, em lugar que ninguém esteja incomodando vocês, tem pessoas aí perto de vocês, faz assim se tiver, se não... Janaína... Vocês podem mudar de lugar aí, ir para um quarto, um lugar onde vocês possam ficar mais reservado, um lugar mais
mais privacidade? Ou não? Pode? Então vai. Porque vocês vão fazer uma reprogramação mental, não pode ter ninguém para tirar a concentração de vocês. Avisa o pessoal aí que vocês vão fazer um exercício que não pode incomodar vocês, para não abrir a porta do quarto, chamar vocês. É bem importante. Pode sentar, então. Se vocês quiserem fechar a câmera, pode fechar, tá? Ou pode pôr o telefone mais para longe, não tem problema, um pouquinho. Só senta, fica sentadinho. Isso. Tá tudo jóia, então? Posso iniciar? Beleza, vamos lá, então. Deixa eu pôr só uma musiquinha aqui, para vocês ficarem bem relaxadas. Essa reprogramação, ela é muito boa, gente. Vocês vão notar o efeito dela na vida de vocês, vocês vão ver. O som tá alto? Tá me ouvindo a minha voz, beleza? Ou o som tá mais alto que a minha voz? Como que tá? Tá bom, né? Então, bora lá. Quero que vocês relaxem o corpo, solta o corpo. Vocês estão sentados, né? Fecha os olhos. Quero que vocês comecem uma respiração bem profunda. Vocês estão sentados num lugar onde vocês estão confortável, num lugar que vocês estão bem confortável, né? Fecha os olhos. Relaxa. Vai buscando uma respiração bem profunda para vocês entrarem no equilíbrio do corpo. Olha só, quando a gente respira profundamente, observa como você vai respirando profundamente, o seu corpo vai entrando no equilíbrio. Por quê? Porque a gente fica no dia a dia com a musculatura extremamente tensa e rígida. À medida que você vai respirando, que você vai soltando o corpo, a sua musculatura também vai soltando. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse exercício. Soltar a sua musculatura, para você ficar mais relaxada, mais tranquila. Até isso faz com que você engorda. Você fica, muitas das vezes, passa o dia com a musculatura tensa, e você nem observa que ela está tensa. Então, vai soltando, respirando bem profundamente. Com os olhos fechados, leva a sua atenção para o centro da testa. Leva a sua atenção para a mandíbula. Solta a sua mandíbula. Leva a atenção para os ombros. Relaxa os ombros. Leva a atenção para o diafragma. Quando você relaxa o seu diafragma, o seu corpo entende que você não está mais em perigo. Ele entende, a sua mente entende. Porque também essa área é uma área que a gente comprime ela muito durante o dia. Por causa de um estresse, por um medo, por uma raiva. Emoções ruins faz você tensionar essa parte. E aí você dá dor no estômago, você dá estômago alto. Por que a pessoa tem estômago alto? Porque ela fica comprimindo o diafragma o tempo inteiro. Então, relaxa seu diafragma. Eu vou falar algumas palavras e eu quero que você repete elas.
Na medida que eu for falando, você vai repetindo. Vamos lá. Meu querido inconsciente, eu sei que você me protege. E tudo que você faz é para que eu não acesse dores. Dores que um dia eu entendi não ser legal para mim. Mas eu quero te dizer que você pode, a partir de agora, sair do controle. Tá tudo bem. Eu quero que você me leve à origem da falta que tive na infância, que me levou a engordar. Eu autorizo agora essa informação se desprender do meu querido inconsciente. Só isso que você vai falar, mais nada. Agora você não vai falar mais nada, vai só imaginar. Só imaginar. Imagina como se algo na sua mente aí agora é arrancado dela. Imagina uma mão. Pode ser a mão de um anjo, a mão de Deus, quem você entender que é uma autoridade para você. Quero que você crie agora essa imagem no seu cérebro. Por quê? Porque no seu inconsciente tinha uma memória que você tinha uma falta. E essa falta fazia você engordar. Que você passou por uma escassez. E a gente vai tirar essa escassez do seu cérebro, da sua memória. Essa mão de Deus, ou de um anjo, ou de quem você quiser, do seu pai, por exemplo, ou da sua mãe, uma pessoa que é autoridade na sua vida. Imagina essa pessoa aí do seu lado agora. E ela vai com a mão no seu cérebro e arranca essa memória. Essa memória é como se fosse uma coisa grudada no seu cérebro. Observa que ela tem raízes. Ela é densa, enrolada, espessa. Parece até que está difícil de arrancar. Mas observa que essa mão vem puxando lentamente. Lentamente puxando. E com muita força. Na medida que essa mão vem puxando, você está sentindo que algo ruim está saindo do seu cérebro. E você começa a se sentir aliviada. Porque você sabe que isso era a causa que fazia você engordar. Essa informação alimentava você nesse estado. E com um puxão bem forte, essa mão acaba de arrancar. Respira agora bem fundo. Bem fundo. Observa o quanto foi tenso arrancar isso de você. Sabe por quê? Era a causa da sua obesidade, do seu sobrepeso, da sua indisciplina alimentar. Escondido atrás de um comportamento que você nem sabia. Agora, mais e mais relaxada, você entende que está ficando. O
porque você entende que foi arrancado isso de você. Pode respirar tranquilamente. Acabou. Passou. Você agora pode fazer diferente. Diga. Fala para você agora. A partir de agora, posso fazer diferente. Eu sou capaz de fazer diferente. Eu vou continuar fazendo diferente daqui para frente. E eu vou construir uma nova percepção alimentar. E a cada dia mais e mais. É isso aí. Pode abrir seus olhos. E levantar do local. Pode, se você tiver aí meio, sei lá, meio tonta, alguma coisa que você sentou aí, pode restabelecer. Beleza, Luzia Amara? Luzia Amara foi interrompida. Depois, Luzia Amara, você faz ele de novo. É muito importante, por quê? Porque olha só, quando a gente faz uma reprogramação assim, é uma história, tá vendo que é como se fosse uma história que a gente conta? A nossa, olha só que interessante, é bom vocês saberem disso aqui. Tudo que você coloca no seu inconsciente, isso desde a infância, você só coloca porque você ouviu uma história. Você colocou como se fosse uma história, ou seja, uma coisa que não era real. Sabia disso? Sua mãe foi ruim? Não. Você teve uma falta na infância? Não, você não teve falta de nada. Só que você colocou isso na memória. Uma coisa que não é uma verdade. É uma história. Só que o inconsciente, ele só... Olha só que coisa mais louca. O nosso inconsciente, ele só pode ser acessado por meio de uma história. Então, quando eu vou com outra história e falo, imagina, Luzia Amara, que tem algo arrancando, né? O cérebro cai igualzinho um peixe numa isca. Ele pega essa história e leva para dentro do cérebro e pensa, puxa, então tem que tirar tudo aqui, que realmente não é isso, não. Não é isso que eu estava pensando antes. Essas memórias que estavam lá dentro precisam ser tiradas. A gente tira um registro de memória com outra história, só que a gente ressignifica, muda agora. Entenderam, pessoal? Quanto a nossa memória precisa ser trabalhada com a história, porque a gente só coloca na nossa memória, no nosso banco de dados, história, que não é uma realidade. Porque os nossos pais deram o melhor que eles tinham, com toda a capacidade, conhecimento que eles tinham. Mas a gente acaba internalizando, a nossa criança, a nossa adolescência, coisas que não eram uma realidade. Você continua internalizando coisas até hoje. Eu posso falar algo com você que eu estava querendo dizer uma coisa e você internaliza outra que não era o que eu estava querendo dizer, e aí você conta a história para Maria de que forma? Nossa, mas a Cristina falou isso comigo. Você acredita que ela falou isso e isso? Aí a Maria fala assim, nossa, Luzia Amara, mas não era isso que ela estava querendo dizer, não era? Não é, minha filha, você tentava lá, ué. Falou sim comigo, minha filha, sim, sim, sim. Você criou uma história. Porque se perguntar a mim, eu vou falar assim, nossa, mas a Luzia Amara entendeu desse jeito? Meu Deus do céu, não era isso que eu estava querendo dizer. É ou não é? Não acontece isso todo dia? Porque a nossa mente tem a capacidade de criar a nossa própria história. E de entender da forma que a gente quer e não da forma que ela é na realidade. Esse é o problema da nossa mente. Criar histórias. E nos sabotar. Beleza, pessoal? Fechou? A gente vai parar por aqui. E vocês têm alguma dúvida? Tiver, pode abrir o microfone. A Janaína abre primeiro. Se tiver alguma dúvida, pode abrir, fazer alguma pergunta, Janaína. Depois a Luzia Amara abre. Tem a Lisângela também. Pode abrir o microfone.
Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tudo foi ótimo, muito bem explicado. Achei muito bom, e principalmente agora, nessa hora que você mandou a gente fechar os olhos, e eu tenho certeza que arrancou tudo de ruim de mim. Que ótimo. Que ótimo. Qualquer dúvida, Janaína, pode me mandar lá no grupo. Olha, Cristina, eu preciso conversar com você individualmente. Eu vou te dar assistência individualmente também no WhatsApp. Pode mandar lá que eu não importo, não. Respondo, dúvida, ajudo, no, se estiver precisando no dia a dia, alguma coisa assim, a gente vai conversando, tá bom? Eu quero que dentro desse um mês vocês vão sair mais magros do que vocês... Nossa, vai perder mais do que 5 quilos. E com a mente mais magra ainda, tenho certeza. Muito feliz. Bora lá, Elisângela. Eu também achei que foi bacana, foi legal, interessante, esclarecedor, né? Tira muita coisa que a gente não imagina, né? Foi bem interessante mesmo, os exercícios também. Eu acho que foi bem produtivo. Foi legal, sim. Muito obrigada, Clara. Isso aí. Obrigada a você. Qualquer dúvida também, pode mandar lá também, tá bom? No grupo, falar com a gente lá, que a gente vai dando assistência para vocês aí, 30 dias. Tá certo, então. Tá? Muito obrigada. Então, beijo. Beijo. Você amara. Eu achei que foi muito bom, foi muito esclarecedor. Só o exercício no final, assim, que eu não terminei, mas eu vou fazer de novo, né? Porque minha irmã me chamou aqui, e eu vim para o banheiro. Coitada, ela foi para o banheiro, eles ainda foi aí te chamaram. Pois é, vai dar recado, mas aí eu vou terminar de novo. Mas eu achei muito esclarecedor, tenho certeza que agora vai embora tudo da mente, assim, fica tudo guardado, né? Vai, com certeza. Tenho certeza, estou com fé que vai dar tudo certinho. Vai sim, tenho certeza. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, viu? beijo, gente. Eu que agradeço. Gente, foi um prazer, então, né, fazer essa aula, né? A gente vai fazer mais uma aula depois, para vocês aí, né? E talvez eu vou fazer uma surpresa aí para vocês aí depois. Vamos ver como é que vai ser. Abre a porta lá para mim, filha. Vai lá. Ver quem está chamando. Então, assim, uma coisa que eu queria ver com vocês, que está fora aí do cronograma que eu fiz para vocês. Vocês querem que eu marque com vocês da gente fazer uma... Porque, olha só, eu trabalho também, dentro do tratamento terapêutico, a trabalhar as traumatizações mesmo com o exercício de cura. E esses exercícios são profundos, de trabalhar a cura da traumatização, exercícios também. Se vocês falar que querem, aí eu vou marcar um dia, talvez eu faça mas é só uns 20 minutos no máximo. Marcar com vocês uma forma da gente aplicar ele em vocês, ou eu mandei para vocês fazer. Eu acho legal. Acho aí vocês passam pelo processo de cura das traumatizações, eu só faço isso dentro do tratamento terapêutico, porque eu não faço isso fora. Isso aqui é um bônus que eu estou dando para vocês. Eu quero. Entendeu? Porque aí o que acontece? Você vai trabalhar não só a reprogramação, você vai trabalhar a traumatização mais profunda, de forma mais profunda. Quem tá Também chamando? quero. Quem está chamando? Que moça que foi que você me faz? Chame lá. Chame lá. Ele foi embora. Ah, tá. Eu falei que você estava muito ocupado. Então tá. Aí eu vou fazer para vocês, então, e marcar um dia, alguma coisa assim. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou esperar os outros pessoal assistir toda a live, a live não, a aula, e aí assim que elas manifestarem também, ou a gente programa um dia, né? Ou então eu mando o exercício de fazer com vocês. Ele é mais ou menos desse que eu fiz aqui agora. Só que ele é muito profundo. Gente, vocês entram num movimento de cura que vocês não têm noção. Dentro de 8 dias, vocês ficam tirando traumatização do cérebro. Dentro de 8 dias, o cérebro fica tirando traumatização. É muito fantástico. Toda pessoa que faz esses exercícios,
É assim, uma coisa fantástica. Sua vida muda. Você muda a percepção, você muda o comportamento. Só que eu só faço dentro do tratamento aqui comigo, particular, entendeu? Mas eu vou aplicar em vocês, para vocês terem um resultado mais fantástico ainda. Que bênção. Tá? Tá bom. Então, tá bom. Então, beijo para vocês, um prazerão, e a gente vai falando lá no grupo, tá bom? Bom, obrigada, viu? Tchau, pessoal. Boa tarde. Então, tchau. Deixa eu só pôr. Tchau, obrigada.